Gente, bom dia. Nós estamos aqui para fazer a nossa live das 11 horas, que já não são mais 11 horas, já são quase 11h15. Mas eu queria compartilhar um pouco com vocês um dos textos iniciais desse livro aqui. Esse livro se chama A Bíblia Toda, o Ano Todo, que é do John Stott. É um texto de pequenas leituras, para vocês terem uma ideia. Você vai ver que é só uma paginazinha. Cada dia você vai ter a oportunidade de ler. Não é um texto só devocional. É um texto devocional, mas é um texto de reflexão. Então, hoje eu escolhi o texto que está baseado o título do texto do John Stott é Luz na Escuridão. E o texto bíblico que ele usa é o texto de Gênesis 1:3, que diz assim: haja luz e houve luz. Então, logo no princípio da criação, Deus disse: haja luz e houve luz. Quando o livro de Gênesis, segundo o autor, foi escrito por Moisés, o contexto em que o livro foi escrito, Israel estava numa situação geográfica em que as influências do pensamento religioso pagão eram muito fortes. Está havendo aqui uma interrupçãozinha por conta do WhatsApp. Todas as vezes que isso acontecer, eu vou ter de reformar. Hoje as coisas estão bastante incômodas aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Acho que melhorou um pouco agora. Então, como eu ia dizendo, quando Moisés escreveu o primeiro capítulo de Gênesis, o contexto era de que ao norte encontrava-se a Babilônia e ao sul o Egito. Tanto o Egito como a Babilônia adoravam o sol, a lua e as estrelas. O sol, a lua e as estrelas. Então, é nesse contexto em que Moisés escreve sobre o início da criação. E o propósito de Moisés era atacar tendências que havia claramente no povo de Deus, influenciado por esses povos vizinhos. Havia o desejo e a inclinação pecaminosa, equivocada, errada, de adorar o sol, a lua e as estrelas, assim como faziam aqueles povos pagãos. Então, por conta dessa situação, foi que Moisés começou a escrever, relatando, procurando demonstrar claramente para os judeus de que nem o sol, nem a lua, nem as estrelas eram dignas de adoração, de culto a elas, a esses astros, né? Porque essas coisas todas são criação de Deus. Elas não são o próprio Deus, elas são a criação de Deus. Então, esse fato é um fato novo, um fato libertador, um fato revolucionário, digamos assim,
para a cultura religiosa predominante naquela região. Né? Pensar-se que que existe um Deus invisível, um Deus que não tem forma humana, um Deus que não tem qualquer tipo de materialidade, porque Deus é espírito, diz a Bíblia, né? E dizer ao seu povo de que as estrelas, a lua e os astros não são Deus e não podem ser cultuados como se fossem deuses, era um ensinamento revolucionário. A gente não tem uma dimensão muito clara dessas coisas por duas razões. Primeiro, porque nós estamos na igreja, nós estamos num outro momento da história da salvação, né? Nós temos toda uma compreensão bíblica do que, como devemos nos comportar diante da adoração do Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E não temos esse tipo tão simples e tão direto de assédio, digamos assim, de ensinamentos equivocados a respeito da nossa adoração. Mas existem formas contemporâneas de adoração que são igualmente errôneas, que são igualmente inaceitáveis diante de Deus. E Deus sempre teve muito zelo sobre isso, com relação a esse ensinamento. Porque o próprio Decálogo, a gente se lembra, né, que no próprio Decálogo está lá escrito: não terás outros deuses diante de mim. E também está lá escrito: não farás para ti imagem de escultura sobre qualquer coisa que existe na terra, nos céus ou embaixo da terra, né? Então, há sempre uma preocupação muito clara nas Escrituras a respeito da verdadeira adoração, do verdadeiro objeto da nossa adoração, que é Deus, em primeiro lugar, que é Jesus, o Filho de Deus, e que é o Espírito Santo, já que as Escrituras, embora não falem na palavra Trindade, nos ensina a respeito do fato de que Deus é o único Deus, mas subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é escrito desde o princípio das Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, John Stott continua fazendo sua reflexão, chamando a atenção para outras situações em que o povo de Israel se viu envolvido nessa situação de adoração de deuses estranhos, deuses falsos, ou de adoração da natureza. Isso se deve ao fato de que o homem é, por natureza, por conta do pecado, por natureza no sentido da queda, né, tendente a adorar, a venerar, a se projetar, ou projetar suas esperanças em torno de alguma divindade que possa dar sentido à sua vida, possa dar razão à sua existência, possa atender às suas necessidades. E aí os caminhos são muitos. E são muitos porque por falta de conhecimento de quem é Deus, por falta de conhecimento de quem é Jesus, por falta de conhecimento de quem é o Espírito Santo, né? Se as pessoas tivessem, principalmente num país de formação cristã, tivessem consciência de quem é Deus, de quem é Cristo e de quem é o Espírito Santo, haveria uma compreensão mais clara de que nós não podemos e não devemos
estar em busca de outros deuses, além do Deus de Israel. E mais do que isso também, nós não nos tornaríamos desobedientes às Escrituras quando diz, não farás para ti imagem de escultura sobre qualquer coisa que existe sobre a face da terra. John Stott mostra-nos que Ezequiel, Jeremias enfrentaram esse problema. No capítulo 18 de Deuteronômio, você encontra também um relato bíblico, a preocupação de Deus com a idolatria, com os deuses dos outros povos, porque era mais ou menos a mesma situação, né? O povo de Israel estava cercado por povos pagãos e a tendência do povo era a tendência do povo era adorar esses deuses dos outros povos. No caso de Deuteronômio, Deus estava especialmente preocupado com relação à influência de cultos, de dependências a adivinhos, a cartomantes, a supostos espíritos adivinhadores, consulta aos mortos, todas essas coisas que a Bíblia claramente rejeita e condena. E com isso, muitos de nós, às vezes muitos cristãos imaturos, cristãos que não cresceram, né? Não cresceram minimamente, acabam se envolvendo com qualquer uma dessas coisas, leitura da mão, esse negócio de ler à mão, ou então coisas mais pesadas, como certos bruxos, certas pessoas que estão envolvidas com coisas satânicas mais profundas. Eu me lembro que, certa vez, um ex-aluno meu da universidade, que era uma pessoa assim, envolvida com essas coisas esquisitas, e disse: professor, se o senhor quiser, eu posso revelar o que vai acontecer na sua vida de hoje até o dia da sua morte. Vocês vejam que tentação é para uma pessoa imatura ouvir uma expressão dessa natureza. Eu disse a ele: não, meu amigo, eu não tenho nenhum interesse em saber o que vai acontecer com a minha vida, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Deus é quem dirige a minha vida, não sou eu. Eu não tenho preocupação com a minha vida, com o que vai acontecer. Talvez, não sei até que ponto aquilo não passava de mentira, ou se ele poderia, por causa do mundo espiritual, que é muito desconhecido por muitas vezes, pelo menos por mim, não tenho tanto conhecimento assim das realidades espirituais, ele pudesse eventualmente dizer alguma coisa que acabasse se confirmando, etc. Mas, enfim, independentemente de qualquer coisa, nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus e em nenhum momento duvidar da firmeza que nos traz as promessas de Deus. Deus promete cuidar de nós. Deus promete dirigir as nossas vidas. Mesmo quando as adversidades são grandes, mesmo quando as situações são de dor, nós estamos com a nossa vida nas mãos de Deus. Eu passei por 2 cânceres já, não sei se vou passar por mais algum, não sei se essa doença que eu tive, a última leucemia, vai voltar um dia, não sei, a gente não sabe, né? Mas independentemente disso, a minha vida está nas mãos de Deus e eu não tenho
o que temer nesse sentido. Então essa é a fé que a gente precisa ter. Um Deus que é suficiente para nos atender. No texto lá de Deuteronômio, nesse contexto de doutrina de falsos profetas, etc., e de consulta aos mortos, ou coisa dessa natureza, ou, enfim, nesse contexto, Deus faz a promessa da vinda de Jesus Cristo, dizendo ao seu povo que levantará um profeta que é semelhante a ele, Deus, né? E que é semelhante a Moisés também, porque ele falaria tudo aquilo que Deus havia falado a ele, que foi isso que aconteceu com Jesus Cristo, né? E que deve ser essa nossa preocupação. A gente tem que falar daquilo que Deus nos fala. A minha palavra só tem sentido se ela estiver fundamentada, calcada na palavra de Deus. Essa é a nossa referência. Mas o Dr. John Stott chama atenção para um fato interessante, porque aquela luz, né, do haja luz e houve luz, foi o primeiro ato de Deus antes da criação do sol. Então aquela luz não era o sol, né? Não era o sol que nós conhecemos. Aquela luz era uma luz precedente à própria criação do universo como um todo. Ninguém sabe quanto tempo levou a criação, em termos do que aconteceu antes do surgimento da Terra, né? Nós não sabemos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Enfim, há muitas informações difíceis, de difícil interpretação, mas o fato é que essa luz foi uma luz inicialmente criada por Deus, dada por Deus, que na verdade a gente sabe era o próprio Cristo, né? O escritor João, o apóstolo João, nos diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele diz que nada do que foi feito se fez sem a presença do Filho. Então, naturalmente, há esse significado e esse sentido espiritual. Mas eu vou ler aqui o finzinho do texto do John Stott, onde ele fala sobre o seguinte: o apóstolo Paulo usou o majestoso decreto de Deus ordenando que se faça a luz, porque é isso que o verso de Gênesis 1:3 diz, né? Haja luz e houve luz. Como modelo do que acontece na nova criação. A nova criação é a nossa restauração, a nossa salvação, o nosso novo nascimento, etc. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, etc. Né? Então, esta certamente, ou seja, a luz, havia sido a experiência dele, pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vou ler de novo porque eu li mal. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:6, e o Dr. John Stott recomenda, para aprofundamento maior desses ensinamentos, 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 3 a 6.
Então, meu irmão, meu amigo, que me ouve nesse momento, tenhamos essa certeza de que Deus é luz e que a luz que esteve na origem de todas as coisas é Cristo, que está exposta essa luz desde o Gênesis até o Apocalipse, e que Jesus é aquele que é a nossa referência, a nossa salvação. Foi Ele quem morreu na cruz do Calvário, né? E que nós não precisamos de falsos profetas, cuja característica principal do falso profeta é falar de si mesmo, a partir de si mesmo, é não falar a partir de Deus. O texto de Deuteronômio, leia esse capítulo também, 18 de Deuteronômio, você vê que Deus tem penas muito pesadas para aquele que é falso profeta. Também, assim, nós não precisamos de consultar mortos, nós não precisamos de procurar centros de cultos que propagam esse tipo de ensinamento, com todo respeito a quem é dessas religiões. Não estou aqui pregando conflito religioso, rejeição, devemos respeitar as pessoas, mas também devemos ser firmes na nossa compreensão de que nós não precisamos daquilo. Não dê sua mão para ser lida por uma cigana qualquer. Não queira saber sobre sua vida por outros meios, a não ser por aquilo que seja lícito, pela palavra de Deus, pela revelação que Deus faz de si mesmo, por eventuais palavras diretas de Deus sobre sua vida, e que também você tenha consciência de que aquilo que é de Deus está em consonância com a palavra de Deus. Não pode ser algo que esteja fora, que esteja em desacordo com aquilo que as Escrituras nos ensinam como um todo, né? Então, essa é a nossa reflexão de hoje, segunda-feira, dia 3 de dezembro de 2018. Na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã no horário do Nordeste, 11 horas da manhã no horário de Brasília, nós estaremos aqui na Convert, Rádio e TV, apresentando nosso programa no estúdio, e nós queremos convidar todos vocês que nos assistem. Aqui no celular está aparecendo a Maria do Carmo, seu nome é difícil, viu, Maria? Maria do Carmo Monerati. E o José José Helder. A paz a todos os dois irmãos aqui que aparecem na minha live. Nós temos aqui 3 pessoas que estão nos assistindo, mas com certeza há muito mais pessoas nos assistindo por conta das transmissões da Convert. Então, Deus abençoe a todos vocês, tenham um dia nas mãos de Deus, e a paz do Senhor para todos.